Boa tarde. Obsessão e Jesus. Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmos, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos, com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição, que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerasenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desorientado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível. Logo após, arrojar o doente ao chão em convulsões epileptoides. E retrata-se João a israelitas positivamente obsediados que apedrejam o Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os encarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia desgovernada sobre os fascínios das trevas. Gente, boa tarde. Então, nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Pai amado por estarmos aqui mais uma vez, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, por essa luz maravilhosa, que podamos estudar, melhorar e buscando a nossa transformação interior. Que Jesus permaneça em nossos corações, nos dando força para que as nossas dificuldades sejam resolvidas com mais paciência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livrar de todo mal, que assim seja. Então hoje o Luciano vai ensinar um pouquinho para nós sobre a psicofonia, tá? Pessoal, boa tarde. A Márcia, semana passada, falou sobre psicografia. Na verdade, a sessão é psicografia e psicofonia do COEM. Então, ela focou mais a questão da psicografia. Nós vamos dar uma abordagem maior hoje para a psicofonia, sendo que algumas coisas que nós vamos falar da psicofonia também são aplicáveis para a psicografia. Então, vai servir tanto para uma quanto para outra mediunidade, até porque a apostila do COEM ela começa falando, quando chega nesse item, que psicografia e psicofonia são as mediunidades mais comuns numa reunião mediúnica. São comuns pela facilidade do intercâmbio da espiritualidade com o médium, comum também pelo processo como isso ocorre, né, pelos sintomas e pelos tipos em que essa mediunidade pode se manifestar, ou seja, consciente, semiconsciente ou inconsciente. Então é basicamente isso que nós vamos ver na psicofonia, que também é aplicável então para a psicografia. Pode passar. Não passa muito rápido não, porque eu acho que ele está meio... O computador está em tratamento dos obsessivos, está meio lento. Bom, então o que vem a ser a psicofonia? Transmissão mediúnica através da fala. Então, quer dizer, o médium ele vai receber uma comunicação do espírito e vai transmitir essa informação, vai transmitir essa mensagem pela fala, né? Então, o médium neste fenômeno é então chamado médium psicofônico, pode clicar de novo, ou então é comumente chamado de médium de incorporação, né? Porque a mensagem toma corpo através da voz ou da escrita, né? Dá até para pensar que é porque o espírito ele entra no corpo do médium, mas a verdade é que isso não vai acontecer. É basicamente isso que a gente está vendo aqui. Quer dizer, o médium aqui, ele vai entrar em desdobramento, ele vai se afastar um pouquinho do seu nível de consciência, né, que é o chamado desdobramento ou semidesdobramento, para que o espírito, então, transmita aquilo que ele precisa passar. Tá? Então, basicamente, tanto para a psicofonia quanto para a psicografia, é isso que vai acontecer. O médium vai estar no estado alterado de consciência, no chamado transe mediúnico, quer dizer, mais concentrado, né, mais liberto do corpo físico, e aí sim ele vai conseguir entrar em sintonia com o plano espiritual, recebendo, captando então a mensagem que o espírito está passar. Então a gente tem três tipos de... tanto a psicofonia quanto a psicografia, ela pode se dividir em três tipos. Tá? Ela pode ser intuitiva, ela pode ser semiconsciente, ela pode ser inconsciente. Então isso é o que a gente mais vai ouvir quando a gente vai estudar esses tipos de mediunidade. Tá? A intuitiva é a consciente, aquilo que eu estou conseguindo ouvir o que o espírito está falando, eu tenho consciência do que está acontecendo. Tá? No caso da mediunidade, ela sendo semiconsciente, eu vou ter uma lembrança parcial do que o espírito está passando, né? Assim que termina a comunicação do espírito, algumas coisas já não vou lembrar, né? E no caso da mediunidade inconsciente, que ela já é mais rara, né? Mais difícil da gente ver, o médium ele já não vai ter lembrança ou memória nenhuma do fenômeno da informação, da orientação que foi passada. Provavelmente porque ela foi mecânica, né? Ou por algumas outras questões que a gente vai estar vendo aqui, que a gente vai estar aprofundando. Pode passar. Então, no caso da intuitiva,
o que vai acontecer? O médium ele recebe aquela orientação como uma intuição. Então, é aquela velha história que às vezes a gente ouve falar, que é como se eu escutasse um pensamento dentro do meu, né? Ou como se viesse uma coisa na minha cabeça. Isso é chamada intuição. Tá? O Espírito ele joga uma carga de pensamento sobre a minha mente e eu recebo isso. Quer dizer, é um pensamento estranho ao meu, mas eu tenho consciência dele. Então o que eu vou fazer? Ou eu vou verbalizar, que aí é a psicofonia, ou então eu vou escrever, dependendo do impulso que o médium vai ter no momento. Tá? Então aí é que ele vai receber essa intuição, vai transmitir então a mensagem segundo a sua interpretação. Então quer dizer, como eu estou consciente, eu consigo interferir no fenômeno, consigo filtrar, né? Se eu tiver uma boa educação mediúnica, o espírito quiser gritar, eu não vou gritar, né? Se vier alguma palavra mais agressiva, o médium pode tonalizar melhor essa informação. Por isso que está falando aqui que, de acordo com a interpretação dele, ele vai transmitir essa informação. Tá? Então, quanto maior o nível de consciência do médium, mais fácil é de trabalhar com essa mensagem, porque ele recebe e pensa antes de passar ela. Tá? É aquela ideia que fica martelando na cabeça, e aí depois, num dado momento, eu vou lá e começo a escrever, ou então vou verbalizar pela psicofonia. Pode passar. Enquanto o computador vai pensando, precisa pôr a ficha dele, fazer a ficha dele aqui para. E tem a questão do semiconsciente, né? No caso do médium de psicofonia ou de psicografia, se ele for semiconsciente, o que vai acontecer? Ele também percebe a mensagem de uma maneira clara, com detalhes. Ele sabe que lhe vem o pensamento estranhamente, que há uma outra informação, né? E aí, além disso, olha só, se ele for médium de psicografia, ele vai sentir um impulso na mão para escrever. Então, quer dizer, ela vai vir com uma força maior. Se ele for um médium de psicofonia, ele vai ter uma vontade maior, ele vai ter um impulso maior para a fala, né? Na psicofonia, ó, sente o pensamento do espírito comunicante com rapidez, né? Então, é uma coisa mais rápida, mas com discernimento, né? Ao mesmo tempo que sente o impulso a pronunciar as palavras da mensagem, tá? E daí, quando ele vê, ele já falou, né? Nossa, me veio vontade de falar tal coisa. Então ele vai e fala. Por isso que é importante, no caso da educação mediúnica, a gente deixar claro para o médium o seguinte: eu tava com, me veio uma palavra na cabeça para escrever, escreva, né? Me veio uma coisa para falar, fale, porque é assim que a mediunidade começa. Porque a primeira coisa que acontece, tanto para a psicografia quanto para a psicofonia, é a mensagem passar pelo filtro da minha consciência. E aí eu vou ter a primeira dúvida, que é o primeiro paredão da mediunidade. É meu ou não é? Isso é o de menos agora. Isso agora é o que menos importa. Por quê? Porque se eu colocar na cabeça que é meu, eu nunca serei médium, né? Eu nunca vou conseguir passar alguma coisa de maneira mais tranquila, né? Então, no começo do processo mediúnico, nós realmente temos essa liberdade de passar o pensamento que me vem à cabeça e verbalizar ou escrever pela psicografia, né? Verbalizar pela psicofonia, falar, né? E aí, com o passar do tempo, é que eu vou conseguir, analisando esse conteúdo, identificando essa mensagem, perceber o que é meu e o que é do espírito. Nós precisamos ter a certeza, sim, a certeza absoluta. Nos nossos 5, 6 primeiros anos de vida mediúnica, está numa obra do Chico, Instruções Psicofônicas. A maior parte do que nós passamos é nosso, isso é fato, tá? Ou eu vou passar coisas que estão lá no meu inconsciente, ou eu vou receber os meus obsessores, são coisas que estão próximas do meu mundo mental, né? É o momento da limpeza do vaso mediúnico. É o momento em que a gente vai abrindo o canal da mediunidade. Então é natural que venham coisas minhas,
É natural que coisas lá que estão guardadas de uma encarnação passada, ou de um passado dessa vida mesmo, possa ir fluindo através da comunicação. E aí, qual que é o papel, né, no caso do doutrinador? Vai receber, vai atender, vai orientar do mesmo jeito, independente se aquilo foi do médium ou se foi do espírito. A tendência é que cada vez mais a mensagem venha com o conteúdo, com a característica do espírito, e cada vez menos com o meu filtro, cada vez menos de coisas minhas. Essa é a tendência. Como que eu vou saber? Um dos caminhos é a reforma íntima e o autoconhecimento, né? Então, se eu me conheço bem, se eu não, por exemplo, se eu não, emocionalmente não estou abalado, estou tranquilo e tal, de repente vai uma mensagem completamente diferente do meu estado, realmente não tem nada a ver comigo isso, né? Agora, se alguma coisa está muito próximo de mim, ou eu atraí, né, ou ainda é alguma coisa minha. Então, aos poucos a gente vai se conhecendo e trabalhando isso, né? Mas o importante é, nesse primeiro momento, a gente dar permissão, né, que a mensagem, a ideia que vier na cabeça, a gente consiga transmitir de uma maneira tranquila, né? Até para a gente ir conhecendo a nossa mediunidade, ver em que nível ela está se desenvolvendo, né? E aí também a gente vai... É um processo de autoconhecimento também, não deixa de ser um processo de reforma íntima, né? Porque a gente vai dando condições de limpar a nossa mente e auxiliar também os espíritos aí nas comunicações. Pode passar. Bom, o que é isso? Só para a gente entender como que funciona uma comunicação mediúnica. O espírito ele joga uma mensagem na nossa mente, né? Por isso que fica confuso. Ele escreve uma frase que o espírito tem uma ideia na cabeça. A fé deve ser raciocinada. Então, esse conteúdo, ele passa pela nossa estrutura mental. O que o nosso cérebro, o que a nossa mente faz? Está lá em André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Desmancha tudo isso. Monta de novo e repassa de novo aqui embaixo, né? Isso quer dizer o seguinte: a espiritualidade, ela usa o recurso que nós temos na reunião mediúnica, tá? Se eu estiver bem, se eu estiver mal, se eu tiver cultura, se não, se eu estudei, se não. Então é com isso que a espiritualidade vai trabalhar, né? Então quer dizer, quanto melhor eu estiver, quanto mais equilibrado eu estiver, quanto mais estudo eu tiver, quanto mais condições de auxiliar a espiritualidade, mais fácil será de essa mensagem inicial ser a mesma que vai sair aqui embaixo, né? Porque na hora que essa mensagem passa pela nossa mente, a gente tem que formá-la de novo, tá? Isso é um processo muito rápido, a gente mal consegue perceber. Por isso que, às vezes, o médium, principalmente em psicografia, isso dá para perceber. As primeiras psicografias, as mensagens elas não são claras, são confusas. Por quê? Por conta disso. Porque é o médium ainda assimilando as informações do plano espiritual, é o sempre desmanchando tudo, montando tudo de novo, né, à sua maneira, adaptando aquela comunicação. Para a psicofonia isso também é comum, tá? Então é um processo, o André Luiz fala isso em Missionários da Luz, mediunidade é um processo complexo, né? Psicofonia, psicografia são processos complexos, em que a espiritualidade cria toda uma vibração, uma estrutura, transmite uma mensagem, e nós vamos estar em sintonia para conseguir captar aquela onda, para conseguir assimilar aquela informação e passar ela de maneira coerente, né? Daí a importância do estudo, por isso que a gente faz o curso de mediunidade, né? Para que a gente consiga realmente entender o que está acontecendo, para que a gente consiga entender que esse pensamento não é meu, então eu vou passar ele da maneira que está vindo, né? E aos poucos eu vou trabalhando isso se houver necessidade, né? Então, só para a gente entender como que isso funciona. Pode passar. E aí tem o caso da mediunidade inconsciente, da psicofonia ou da psicografia inconsciente, que no caso, o médium ele não tem consciência do que aconteceu, tá? O médium não percebe a comunicação no nível consciente. Quer dizer, isso não passa pela mente orgânica dele. Geralmente, essa mensagem ela vai ser passada de uma forma muito automática,
O médium vai ter um impulso de escrever, mas não vai ter consciência do que está escrevendo. Tá? Isso é muito comum na psicografia, quando ele coloca a mão sobre o papel lá, de repente ele pega, escreve e pensa, o que está saindo? E de repente a sua mente não está recebendo aquela informação. Né? É o caso em que o espírito ele usa mais o campo, algumas áreas do cérebro em que a consciência não atua. Tá? Então ele vai só automatizar a mensagem e o médium não vai ter consciência do que ele escreveu. Mesmo assim, o médium sabe que tem um espírito ali que vai se manifestar, que vai passar uma mensagem, até qual mensagem é. Às vezes ele pode até saber. Né? Ele não vai saber o conteúdo inteiro, mas ele sabe que um espírito está ali e vai se manifestar. Por que a gente fala isso? Porque eu sou responsável pela comunicação. Né? Porque a gente acha, tem pessoas que pensam que, por serem inconscientes, pode vir o que for, vai fazer o que tiver que fazer, se o espírito tiver que virar a mesa, vai virar. Isso é impossível. Né? Na verdade, isso é só indisciplina. O médium pode ser inconsciente, ele pode receber um espírito muito atrasado, agressivo, mas ele tendo domínio de si mesmo, mesmo que ele não se lembre do que aconteceu, ele ainda mesmo assim tem um controle. Até porque está no livro dos médiuns. No caso do médium inconsciente, o médium está ali próximo ao seu próprio corpo, controlando o processo, mesmo que ele não se lembre depois, mas ali ele também vai estar controlando, coordenando o processo mediúnico. Nada vai acontecer sem a permissão do médium. Tá? Nada vai acontecer sem o meu querer. Então, bater na mesa, no caso, principalmente em psicofonia, o gritar, o bater na mesa, o se contorcer, o perder o controle, são coisas do médium. Isso não é do espírito. Porque o espírito não está, olha que interessante, o espírito não está dentro do seu corpo para dar soco na mesa. Ele está do seu lado. Foi aquilo que eu passei ali. O espírito está do seu lado, por que você está dando soco na mesa? Porque o espírito está agitado, você recebeu essa onda, você recebeu essa carga pesada e está transmitindo da mesma forma em que o espírito se encontra. Mas você é responsável por dar ou não o soco na mesa. Aí é que entra o papel do médium. Tá? Quer dizer, a responsabilidade pelo fenômeno mediúnico. Tá? Pode passar. E aí, isso aqui é uma parte que só os médiuns conseguem ver. Pode passar, pode passando. Então, o que a gente tem aqui? O médium, quando ele consegue, então, trabalhar essa questão da educação mediúnica, que é o estudo da mediunidade, entender o que é mediunidade, entender o que acontece com o meu corpo quando o espírito está se manifestando pela psicofonia, por exemplo, que ele só vai se aproximar, não vai entrar no corpo, que ele só vai mandar uma carga mental, ele não vai se impor, porque é eu quem defino, o processo ele vai ser mais fácil. Agora, quando o médium ele tem uma certa dificuldade de entender o processo mediúnico, tudo é mais difícil. Tá? Que é aquela coisa, mas eu não controlo, mas eu não consigo, não consegue porque não quer. Então isso é uma questão de educação da mediunidade. O Kardec põe lá na linha 225 do Livro dos Médiuns o seguinte: é do cérebro do médium que os espíritos retiram os elementos necessários para dar ao pensamento que transmite a vestimenta da palavra. Então quer dizer, é da mente do médium, é do meu conhecimento, é da minha cultura, é do meu aprendizado, é da minha condição moral, é da minha condição espiritual, emocional, que a espiritualidade vai utilizar o recurso para a comunicação mediúnica. O melhor exemplo disso está lá em Missionários da Luz, quando a gente vê o caso de psicofonia. O que a gente vê o caso do André Luiz citando? O espírito tateia o cérebro do médium, buscando as reminiscências da memória, recurso para passar uma comunicação. É isso que eles fazem. Então, vai depender da minha educação mediúnica, do meu conhecimento, da minha cultura, do que eu sei ou não, para que a mediunidade ela dê um resultado positivo ou negativo. Eu tendo consciência de que eu sou responsável pelo fenômeno mediúnico, eu não vou ter problemas. Eu não vou ter dificuldades. Se eu entender que eu estou em aprendizado, que
Mediunidade é uma escola para uma vida inteira. Tem pessoas que demoram 10, 20, 30 anos para desenvolver a mediunidade, né? Então, isso é para uma encarnação, né? Tem gente que passa 3 mensagens já quer publicar livro, né? Não é assim, nós estamos num processo de aprendizado constante, tá? Pode passar. Aí a gente vai entender agora, eu já estou terminando, porque eu tenho meia hora, né? A gente vai entender, então, por que é complicado a mediunidade, principalmente a tal da psicofonia, né? Por que ela é tão complicada? Nesse livro que está aqui, ó, pega ele para mim, por favor. Esse livro ele não existe mais, por isso que eu trouxe ele para vocês não vão achar ele em lugar nenhum. Chama A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia, do Vladimir Sanches. Ele é um colega nosso de São Paulo, ele publicou isso em 2003, só que foi uma edição só. Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, perdeu. E dá para tirar xerox. É um estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, mas está bem dentro do conteúdo do Cohen. O que a gente vai entender? Nós somos esse complexo aqui, tá? Nós temos instinto, inteligência, percepção, irritabilidade, livre-arbítrio, força de vontade, mediunidade, consciência, nós temos tudo isso. Nossa estrutura mental é isso, tá? Pode passar. Essa estrutura mental, ela serve para mim enquanto desencarnado ou enquanto desencarnado. Enquanto médium, o que vai acontecer? Enquanto o processo mediúnico de psicofonia ou psicografia, essa estrutura aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai se comunicar com uma outra estrutura mental, olha só. Quando o André Luiz começa lá em Mecanismos da Mediunidade, falando de ondas e percepções, tem gente que não entende. Por que ele fala disso? Por conta disso aqui. Tá? Quer dizer, o espírito ele emite ondas. É uma das coisas que ele fala lá no comecinho do livro. Que onda que é essa? É o resultado disso daqui. De tudo que nós somos. Quando eu penso em alguém, eu emito o quê? Uma onda eletromagnética. É o Emmanuel falando, ele fala isso, né? Que é isso aqui. Então o espírito comunicante, ele manda uma onda, tá? Suicida. Meu pescoço está doendo. Cometeu um enforcamento. Então ele manda isso daqui para o médium. O médium recebe. Pela sua percepção, sensibilidade, mediunidade, por todos esses canais aqui de percepção, ele absorve aquilo. Ele não recebe aquela coisa assim, é um suicida. Não. É um suicida, mas ele também recebe a dor, ele também recebe a angústia, o medo, tudo que o espírito está sentindo. Tá? Aí depois o que vai acontecer com isso? Pode passar. Ele recebendo esse mundo de coisa, essas ondas aqui, elas vão para onde? Para o meu corpo espiritual, perispírito. E depois vai lá no meu corpo físico. E aí por isso que o médium vai sentir a dor do veneno, vai sentir o asfixiamento, vai sentir o estado de euforia ou de bem-estar do espírito que for superior. Por isso que ele vai sentir a dor na cabeça da pancada, do acidente. Então daí que vem essas sensações que o médium tem no processo mediúnico. Tá? É disso daqui, uma estrutura mental, quer dizer, um espírito que vai se comunicar, ele passa essa carga para mim, enquanto médium, que vou receber isso lá no meu organismo. Tá? Então é um processo realmente complexo. O André Luiz também explica isso em Mecanismos da Mediunidade. O espírito ele manda uma onda eletromagnética, essa onda cai no meu cérebro, captado pela minha glândula pineal, que alguns já ouviram falar. Essa onda eletromagnética, ela recebe uma reação quando cai na pineal, vira uma onda elétrica, cai nas sinapses, que é o sistema nervoso, e vira dor, vira alegria, vira tristeza, porque o cérebro vai multiplicar isso pelo meu organismo. Daí as sensações que o médium sente. Daí, no final da reunião, você perguntar assim, por que eu senti isso? Por que eu senti aquilo? Por que eu senti tal coisa? Porque, na verdade, foi o espírito que passou essas vibrações e eu, de certa forma, captei isso. Não capto tudo, tá? Não é toda a carga de vibração do espírito. Nós somos um grupo, então, na verdade, isso cai no grupo. O médium que tiver em melhores condições de receber aquela comunicação, vai receber. O restante vai receber parte daquilo. Porque não dá para você sentir a dor de um infarto. O espírito que morreu de um infarto. Você vai infartar junto, né? Então você recebe parte, só para você ter noção do que o espírito sentiu. Tá? Você compartilhando essa dor com ele, na verdade ele deixa de sentir um pouco essa dor,
que é o chamado choque, né, anímico, que ele vai deixar ali, e aí ele se alivia. É o processo em que ele começa o resgate dele, o tratamento dele. Porque ele deixa conosco, os encarnados, a vibração pesada, né, na psicofonia. E aí passa a ser, então, tratado, auxiliado pelos espíritos superiores. Pode passar. Terminando aqui, só para a gente concluir, então como é que eu vou identificar o espírito, se ele é bom ou se ele é ruim? Vamos pensar na psicofonia, se ele é bom ou se ele é ruim. A Silvia falou sobre a identificação dos espíritos, que eu achei uma coisa muito interessante, e volta a falar da questão das ondas, do André Luiz, né? E de outro estudo que nós tivemos sobre a escala espírita. Então a gente junta as duas coisas e chega nesse entendimento aqui. Que o André Luiz fala que nós estamos mergulhados em ondas, né? Quanto mais curta a onda, mais elevada. Quanto mais densa a onda, mais inferior, né? Então quer dizer, quanto maior o meu grau de evolução, eu consigo captar ondas maiores de espíritos mais adiantados, né? De acordo com uma escala evolutiva, tá? Essa escadinha aqui é a escala que nós temos lá no Livro dos Espíritos. Tá? Então aqui nós temos os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, os batedores, os espíritos de benevolência, superiores, sábios, né? Os espíritos puros. Então dentro dessa hierarquia aqui, cada grau evolutivo emite uma onda diferente. O que isso quer dizer? O espírito se manifesta, parece que é um espírito puro, um espírito bom, aqui em cima, né? Ah, será que é o Dr. Bezerra de Menezes que passou uma mensagem aqui? Ah, pode ser. A mensagem parece ser dele, mas a vibração era ruim. Entendeu? Eu senti dores, o grupo se sentiu pesado, uma vibração muito pesada, né? É aí que eu consigo identificar se a mensagem foi boa ou não. Isso está no Livro dos Médiuns. Como é que eu identifico uma comunicação de um espírito? Pela vibração que o espírito deixa, né? Se a vibração foi muito pesada, foi muito densa, por mais bonito e floreado que seja o conteúdo, provavelmente o espírito ainda está numa condição, né, de aprendizado, não é um espírito ainda tão evoluído. Então são dicas básicas para a gente entender o que acontece num caso de psicofonia e psicografia. Entender, perceber quais são as vibrações, quais são as sensações que eu ando tendo, né? Se essas vibrações, se essas percepções que eu tenho, elas são minhas, será que é do meu estado emocional? Será que eu estou realmente conseguindo me concentrar, me interagir no trabalho para conseguir perceber essas vibrações? A partir daí eu olho o conteúdo da mensagem. Se a vibração foi boa, se a mensagem foi boa, se eu estou bem, muito bem. Então é aí que a gente vai conseguindo perceber os fenômenos mediúnicos. Era isso. Tudo bem? Gente, nós sabemos que tem dúvida, né? Porque é um assunto assim um pouco difícil para quem está começando, mas vocês anotam as perguntas, que nós vamos fazer um aprofundamento dia 3. Tá? Então, dia 3 a gente vai retornar ao que nós já estudamos e vamos tirar as dúvidas que vão ficando, porque a gente não vai abrir para pergunta. Não, a semana que vem não vai ter o estudo, devido ao feriado que vai ter segunda, muita gente emenda, viaja, né? Então, sábado que vem, dia 28, não, dia 26, deixa eu ver na minha cola aqui. Sábado, dia 26, não vai haver o Coen aqui, e nós retornamos dia 3, né? Que é no outro sábado. E dia 10, nós vamos fazer o encerramento do ano, tá? Então, já estou avisando antes, porque às vezes alguém falta, né? Já fica sabendo como que nós vamos fazer. Eu vou fazer um amigo invisível na hora, né? No dia, e quem puder trazer um livro. Pode ser um livro usado, um livro que já leu, um livro que gostou, para a gente trocar um com o outro. Não precisa comprar. Sobre a doutrina, né? Ou um romance, alguma história que vocês leram que gostaram.